Em uma madrugada fria de 1865, 6 oficiais do antigo Exército Confederado do Sul dos Estados Unidos fundaram um clube social em Pulaski, no Tennessee. Vestiram lençóis brancos e saíram de casa em casa para perseguir e assustar os negros que viviam nas fazendas locais. Era o início da Ku Klux Klan. A Ku Klux Klan, ou simplesmente o Klan, é uma sociedade secreta que nasceu como um subproduto da Guerra Civil Americana, iniciado pelos estados do sul do país, inconformados com o fim da escravidão. Chegando a 4 milhões de adeptos, é uma das maiores organizações terroristas que a sociedade americana conheceu. A KKK, na verdade, é composta por 3 movimentos distintos dos Estados Unidos, que defendem correntes reacionárias e extremistas, tais como a supremacia branca, o nacionalismo branco, a anti-imigração, o anticatolicismo e o antissemitismo, historicamente expressos através do terrorismo voltado a grupos ou indivíduos ao quais eles se opõem. Todos os 3 movimentos têm clamado pela purificação da sociedade estadunidense e todos são considerados organizações de extrema direita. O objetivo principal da Klan sempre foi claro: impedir a ascensão social do povo negro, assim como outras minorias. Eu gostaria de pedir, por favor, caso você goste do conteúdo de geopolítica, história e economia, para deixar um like e se inscrever no canal, pois isso ajuda demais. Também tenho um novo sistema de membros agora, caso alguém queira ajudar financeiramente o desenvolvimento do canal. O primeiro clã foi fundado em 24 de dezembro de 1865, logo após o final da Guerra Civil Americana. Embora houvesse pouca estrutura organizacional acima do nível local, grupos semelhantes surgiram em várias partes do sul dos Estados Unidos e adotaram o mesmo nome e métodos. Os grupos clã se espalharam por toda a antiga região escravista como um movimento insurgente que promoveu o ódio contra a Era da Reconstrução. Essa era durou de 1865 até 1877 e teve como objetivo o retorno gradual dos estados que haviam se separado do país e o início do processo de integração dos ex-escravos afro-americanos. Esse rancor contra os negros está no nome do grupo. Ku Klux vem da palavra grega kiklos, que significa círculo e representa unidade. Clã foi acrescentado porque, além de melhorar a sonoridade do nome, remetia aos tradicionais clãs familiares da região, confirmando a segregação. A organização procurou restaurar a supremacia branca por meio de ameaças e violência, incluindo assassinatos. Os principais alvos eram líderes brancos do norte, simpatizantes do sul e negros politicamente ativos. Essas ações da KKK enfraqueceram seriamente a liderança política negra, tirando alguns deles do governo. Com isso, os atos da Klan chamaram a atenção do governo dos Estados Unidos. Assim, em 1870 e 1871, o governo federal aprovou leis que tinham como objetivo suprimir os crimes da Klan. Essas leis ajudaram a restaurar a ordem, aumentar a moral dos republicanos do sul e permitir que os negros exercessem seus direitos como cidadãos. Lembrando que antigamente os partidos eram trocados e os democratas daquela época são equivalentes aos republicanos de hoje. Após essas medidas de repressão, por volta da década de 1870, o primeiro clã deixou de obter tanto sucesso político e parou de receber apoio dos principais líderes do Partido Democrata no Sul. Dessa forma, grupos paramilitares insurgentes semelhantes surgiram, direcionados a suprimir os votos dos candidatos republicanos. Esses grupos incluíam a Liga Branca, que começou na Louisiana, e os Camisas Vermelhas, que começou no Mississippi. Eles agiram como o braço militar do Partido Democrata e tinham como função de ajudar os brancos daquele partido a retomar o controle das legislaturas estaduais no sul do país. A força do primeiro clã diminuiu por causa de discordâncias internas, falta de organização central e o fracasso de seus líderes em controlar elementos criminosos do grupo. Além disso, outro fator principal foi que a organização não atingiu seu objetivo central, a derrubada dos governos estaduais republicanos no Sul. Dessa forma, no final do século XIX, a KKK entrou em decadência. A
Após um período de quase 5 décadas em baixa, o segundo clã foi fundado no topo da Stone Mountain, na Geórgia, por William Joseph Simmons, em 1915. O clã, revivido em sua segunda forma, se baseou significativamente no filme The Birth of a Nation, além de documentos do clã original e nas memórias de alguns anciões sobreviventes. O primeiro clã não usava trajes completamente brancos e não queimavam cruzes. Esses aspectos foram introduzidos no livro que deu origem ao filme The Birth of a Nation. Quando esse filme foi exibido em Atlanta, Simmons e seus seguidores desfilaram para o teatro em mantos e capuzes pontiagudos, assim como no longa-metragem. Essas paradas em massa se tornariam outra marca registrada do novo clã, desfiles que não ocorriam no primeiro movimento do grupo. Os símbolos da KKK se tornaram então um capuz cônico e uma vestimenta, ambos na cor branca. O objetivo dessa roupa, além de esconder a identidade dos que se envolviam nos atos de violência, era o de intimidar as vítimas. Na segunda fase do clã, os membros da clã também adotaram a cruz em chamas, se tornando um símbolo oficial no emblema do clã. A partir de 1921, a segunda clã adotou um sistema empresarial moderno, com o uso de recrutadores assalariados, apelando aos novos membros como uma organização fraterna, assim como muitas outras que estavam florescendo na época. A sede nacional da KKK lucrou com o monopólio das vendas de fantasias. Dessa forma, a organização cresceu rapidamente em todos os Estados Unidos, refletindo as tensões sociais que opõem a América urbana à rural. O grupo se espalhou por todos os estados e foi proeminente em muitas cidades, diferentemente do primeiro clã, que se limitava ao sul do país. O segundo clã pregou o 100% Americanism e exigiu a purificação da política, pedindo moralidade escrita e melhor aplicação da lei seca, que inclusive tem um vídeo próprio aqui no canal. Sua retórica oficial centrou-se na ameaça da Igreja Católica, usando o anticatolicismo. Seu apelo foi dirigido exclusivamente aos protestantes brancos, opondo-se a judeus, negros, católicos e imigrantes recém-chegados do sul e do leste europeu, como italianos, russos e lituanos, muitos dos quais eram judeus ou católicos. Mais evoluído que o primeiro movimento, o segundo clã tinha uma estrutura nacional e estadual, com a sua publicidade feita pela Southern Publicity Association. Em seu pico, em meados da década de 1920, a KKK alegou incluir cerca de 15% da população elegível do país, aproximadamente 4 a 5 milhões de homens, incluindo muitos políticos. A partir de 1923, haviam duas organizações Ku Klux Klan, a fundada por Simmons e um grupo dissidente fundado por D.C. Stephenson. Na Alemanha, um grupo relacionado ao KKK, denominado Cavaleiros da Cruz de Fogo, foi estabelecido na década de 1920. Porém, depois que os nazistas conquistaram a Alemanha, o grupo se desfez e seus membros se juntaram aos nazistas. Inclusive, na década de 1930, o nazismo exerceu uma certa atração sobre a Ku Klux Klan. Essa aproximação com os alemães foi bruscamente encerrada na Segunda Guerra Mundial, quando muitos membros da KKK se alistaram no exército para lutar contra o eixo. A popularidade do grupo caiu, já que os Estados Unidos se posicionaram ao lado dos aliados, que eram contrárias às ideias totalitárias, extremistas e racistas como as nazistas. Divisões internas, comportamento criminoso de líderes como Stephenson e a oposição externa causaram um colapso no número de membros do segundo clã. Em 1930, o número de membros do grupo caiu para cerca de 30 mil. Em 1944, os serviços de contribuições diretas cobrou uma dívida da clã, pendente desde 1920. Incapaz de honrar o compromisso, o segundo clã teve seu fim. Apesar da queda do segundo clã, o nome Ku Klux Klan foi usado por vários grupos locais independentes que se opunham ao movimento pelos direitos civis e à dessegregação, especialmente nas décadas de 1950 e 60. Durante esse período, eles frequentemente formaram alianças com departamentos de polícia do Sul, como em Birmingham, Alabama, ou com os gabinetes do governador, como George Wallace, do Alabama. Um dos principais atos do terceiro clã inclui o atentado à Igreja Batista na 16th Street, causando a morte de diversas crianças negras em Birmingham, no ano de 1963. O declínio da clã teve ápice no fim da década de 1960, onde só contava com algumas dezenas de milhares de membros. Diferente dos anos 20, os membros da KKK não eram mais uma organização de massa.
Apesar das provocações, as clãs não reuniam mais do que alguns milhares de membros, comparáveis assim com outros grupos neonazistas, os quais eles também mantinham relações. A existência de grupos clã modernos está em um estado de declínio devido a uma variedade de fatores, desde a aversão negativa do público americano à imagem e história do grupo, até a infiltração na KKK por parte da polícia. Um exemplo desses foi Ron Stallworth, policial negro de Colorado Springs. Ele publicou um livro que narra todo o processo de investigação e que virou um filme do diretor Spike Lee, lançado em 2018, que inclusive possui um vídeo próprio aqui no canal. Ocorreram várias tentativas de organizar grupos da KKK fora dos Estados Unidos. Na Austrália, no final dos anos 1990, o ex-membro do One Nation, Peter Coleman, estabeleceu filiais em todo o país, e por volta de 2012, o KKK tentou se filiar em outros partidos políticos, como o Australia First. A atividade de recrutamento também foi relatada nos Estados Unidos. Em São Paulo, no Brasil, o site de um grupo chamado Imperial Clans do Brasil foi fechado em 2003 e o líder do grupo foi preso. Apesar de diversas tentativas de ressurreição no âmbito mais local do que nacional, a Ku Klux Klan não obteve mais sucesso de períodos anteriores. Stetson Kennedy contribuiu para desmistificar a organização, liberando todos os seus segredos no livro Eu Fiz Parte da Ku Klux Klan. Hoje em dia, os membros da KKK ainda têm mais uma frustração, uma vez que os chamados WASPs, siglas em inglês para protestantes brancos anglo-saxões, não compõem mais a maioria da população estadunidense. As estimativas do total de membros da Ku Klux Klan atualmente variam de 3.000 a 8.000. Bom pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica é só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante, assim tentarei responder o mais rápido possível. Se tiverem gostado do conteúdo, por favor deixe o like e se inscreva no canal. Mas é isso, valeu!